Meus amados irmãos, nós vamos encerrar a nossa série de mensagem uns aos outros. Nós iniciamos amai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, instruir-vos uns aos outros. E agora nós vamos falar de servir. Sirvam uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Eu creio que nós, como igreja, como Palavra da Vida, podemos aprender ricamente sobre todo o conselho do Senhor na nossa relação com o nosso Deus e com o nosso próximo. Porque, meus amados irmãos, vocês já prestaram atenção nos 10 mandamentos? Vocês já perceberam sobre os 10 mandamentos como os 10 mandamentos mostram a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo? Então, a nossa falta de relacionamento profundo com o próximo vai revelar como está a nossa relação com Deus. Então, tem muitos textos nas Escrituras que nos orientam e dizem como é que alguém pode dizer amar a Deus e não amar o seu próximo. Como? Como é que alguém diz amar a Deus e não se relacionar de forma profunda com o seu próximo? Alguém, como nós podemos dizer que nós estamos em plena comunhão com Deus? Mas não precisamos. É impossível. Não tem como. Nós servimos, quem diz isso serve outra religião, outro Deus, menos o Deus da Bíblia. Menos o Deus, o Senhor Jesus, que estava no céu, o Todo-Poderoso, olhou para nós e falou: eu vou lá, como um homem. Eu vou andar com essas pessoas. Eu vou me relacionar com elas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 13. João, capítulo 13. João 13. João 13, do verso 1 ao 17, nós vamos fazer a leitura da Santa Palavra do nosso Deus, que diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa ceia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão, Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto aos mais estão todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes lavado os pés,
Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Vamos orar? Mais uma vez. Pai, nós dependemos totalmente do Senhor. Nós lemos a sua palavra. E a sua palavra, o seu próprio Jesus, falou essas coisas aqui. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Nos ajude, ó Deus, a olhar somente para o Senhor. E que teu Espírito Santo, ó Deus, não só abra o nosso entendimento, mas também como o nosso coração, para que possamos receber a sua palavra, para que possamos viver, Senhor Jesus, o que o Senhor deseja para nós. Pai, nos ajuda. Nós precisamos de Ti e somente do Senhor. É essa a minha oração que faço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que eu e você, nós já percebemos e já falamos isso inúmeras vezes, que nós vivemos uma vida correndo. E é difícil nós não queremos deixar que outras pessoas nos atrapalhem, ou que nós queremos parar o nosso tempo para servir. A nossa vida está tão corrida, nós estamos tão pensando em nós constantemente, que nós não queremos que ninguém nos atrapalhe aonde nós queremos chegar com o nosso carro, aonde nós queremos chegar com os nossos planos. Ninguém. Eu tenho certeza que você já fez isso, ou se não fez, que você já entrou no mercado, fez a sua compra, e você apostou corrida com alguém que estava indo para a fila. Você viu a pessoa indo para a fila, e você estava a uma distância, ela também, e você começou a correr, porque sabendo que ela ia chegar naquela fila, antes de você. Nós estamos vivendo assim. Uma vida corrida. Nós não estamos olhando para o outro, para servir. Eu e você estamos caindo na correria do mundo. Mas o problema é que quando nós falamos em correria, nós estamos falando da nossa própria vida. Da nossa própria vida. E o texto que nós lemos, nós sabemos que se encaixa num ponto que Jesus agora está separado somente com os seus discípulos e com o traidor. Os seus discípulos e um traidor. Jesus agora está reservado somente àqueles que ele sabe que ia seguir eles, aqueles que iam viver uma vida com ele para todo sempre. E Jesus agora está instruindo esses discípulos antes dele morrer. João, capítulo 1 ao 12, vai se dividir sobre vários sinais que Jesus está fazendo e dizendo que Ele é o Deus. João está aqui se comunicando às pessoas e dizendo que Jesus é o próprio Deus. É isso que o Evangelho de João se propõe, em dizer que Ele é o Rei, que Ele é o Deus verdadeiro, encarnado. Mas do versículo 1 ao 5, nós podemos observar aqui a humildade de Jesus. Então João relata no verso 1 que Jesus sabia que estava chegando a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Então João fala, olha, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estava no mundo, amou até o fim. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender com o versículo 1 é que nada que aconteceu com Jesus foi por acaso um erro da rota, mas foi da vontade de Deus.
E Cristo estava submisso à vontade do Senhor. Veja o verso 1, o texto que João fala, ele sabia que estava chegando a sua hora. Então Cristo não foi pego de surpresa. Cristo não foi pego simplesmente por causa de um ato político. Cristo não foi pego porque só havia uma conspiração. Mas o plano de Deus era enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por causa dos nossos pecados e voltar para o Pai. Esse era o plano, meus irmãos. Mas veja, era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai. É interessante que Jesus reserva esse momento e começa a servir os seus discípulos de forma mais pessoal e íntima. E aqui nós podemos olhar para uma aplicação rápida. É que a mentalidade de um servo de Jesus é como a de Jesus. Sabe que seu tempo está chegando. Assim como Jesus não perde tempo com ressentimentos, mas busca servir a todo momento. Jesus não perdeu tempo, Jesus sabendo que era chegada a sua hora, ele senta com seus discípulos, olha para os seus discípulos e ele não perde tempo em servi-los nesse momento. Meus irmãos, quanto mais tempo você tem de vida, será? Mais 10, mais 30, mais 40. E tudo isso passa muito rápido. E nós muitas vezes estamos o quê? Perdendo tempo. Assim como Jesus olhou, sabendo que é chegada a sua hora. A única diferença, minha e sua para Jesus, é que nós não sabemos a nossa hora. Nós não sabemos qual é o dia. Nós não sabemos qual é o momento que o Senhor Jesus vai nos chamar para Ele. Nós não sabemos, mas Cristo sabia. Então por isso que nós temos que ter uma mentalidade de servo, submisso à vontade do Senhor, preocupados apenas em servir o nosso próximo. Porque nós não sabemos qual é o nosso momento que Cristo, que Deus vai fechar a torneira do nosso oxigênio, a mangueira que nos segura e nos levar para Ele. Chegada a hora do nosso Senhor. Então Jesus começou a servir os seus discípulos. Vejam, o versículo 1 diz que Jesus, tendo amado os seus, que estava no mundo, amou até o fim. Lavar dos pés dos discípulos foi um ato de amor. Um ato de amor. Por que foi uma atitude de amor? Porque Jesus, o Rei soberano, Jesus, o amado pelo Pai, e o Pai demonstrou isso entregando todas as coisas em suas mãos, a saber que Cristo tem o domínio de todas as coisas. Ele escolheu por vontade própria se colocar como servo, lavando os pés dos discípulos. Olha para o versículo 3, olha para o verso 3, o que está escrito aqui. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Então Jesus agora, como Rei soberano, ele está agora lavando os pés dos seus discípulos. Meus irmãos, a visão de Cristo como Senhor, o soberano, que tem o controle de todas as coisas. Ele, o Rei majestoso. E agora, na figura de servo, deve impactar a nossa vida, a minha vida e a sua vida, deve ser impactada em olhar um rei, um governante, aquele que tem domínio sobre todas as coisas, agora está na figura de servo, lavando os pés dos seus discípulos. Se isso não impacta a sua vida, não tem mais nada que pode impactar a sua vida. Se isso não lhe move a servir, nada mais pode impactar você. Se você não olha para Cristo, o Rei, tudo o Pai confiou em suas mãos, tudo colocou em suas mãos. Agora está como um homem encarnado, servindo os seus discípulos e servindo o seu traidor. Isso deve impactar a nossa visão. Porque, irmãos, os servos, olha só que interessante, os servos judeus
não lavavam os pés dos senhores. Às vezes os escravos gentios faziam esse serviço, e era uma tarefa humilhante, e Jesus realizou. Olha para o verso 4, ele diz: e levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Veja, essa tarefa era para a tarefa de um escravo, meus irmãos. E hoje, eu e você temos os melhores tênis, os melhores sapatos, os melhores chinelos. Nesse contexto aqui, os pés chegavam de uma forma totalmente feia, talvez até mesmo rachado. Alguns historiadores dizem, a depender da estrada que eles passassem, tinha fezes de pessoas humanas. Jesus olha a bacia, a toalha, tira sua vestimenta e fica com uma roupa de servir e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Veja. O Pai depositou todas as coisas nas mãos do Filho. No entanto, Jesus pegou uma toalha e uma bacia. Veja, Jesus, todo governante, agora ele pega uma toalha e uma bacia e começa a servir. A humildade de Jesus não vinha de sua pobreza, mas sim de sua riqueza. No entanto, ele se fez pobre. O apóstolo Paulo vai colocar em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 9, dizendo: embora fosse rico por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Meus irmãos, a humildade de Jesus é que ele tinha todo o poder. O Senhor, o Mestre, assentado na mesa com os discípulos, poderia esperar que o seu pé fosse lavado, poderia esperar a ser servido, porque todos estavam com os olhos nele, esperando ele agir, todo mundo, porque ele já tinha realizado milagres, multiplicado os pães, ele estava agora caminhando para a cruz do Calvário, então agora ele senta em forma de humildade. Então a humildade de Jesus, ela não vem da sua pobreza, mas sim da sua riqueza, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o próprio Deus encarnado, e agora ele está humilhado, lavando os pés dos seus discípulos. Um comentarista diz que alguém já disse que a humildade não é pensar em si mesmo como alguém inferior, porque às vezes nós pensamos que a humildade é nós não falarmos. Você já viu pessoas que tocam bem violão ou fazem alguma coisa muito boa, e alguém chega, pô, você faz isso muito bem. Fala, não faço. Mais ou menos. Isso não é humildade. A humildade, antes, a verdadeira humildade, é esquecer-se de si mesmo. A verdadeira humildade é esquecer-se de si mesmo, porque é isso que acontece. Perceba no texto, no verso 4 aqui, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia. Estava tudo preparado ali, meus irmãos. Estava tudo preparado. Tinha que ter um servo para lavar os pés. Mas Jesus esqueceu-se de si mesmo. E passou a lavar os pés dos seus discípulos. Isso é humildade. A humildade não é você falar o que você fez, mas é você se esquecer para que outros passem na frente. É como essa disputa que eu estou dizendo. Você está olhando o cara indo para a fila, você sabe que talvez você tenha um compromisso, mas nós precisamos exercer humildade e esquecer-se de nós mesmos. Vai. Passa na minha frente. Passa na minha frente. Então, como nós podemos buscar a verdadeira humildade, desenvolvendo o relacionamento com Jesus? Somente quando nós estamos num compromisso e uma intimidade com Jesus, é que nós percebemos a nossa falta de humildade e que devemos buscá-lo sempre em Cristo Jesus. Somente quando nós estamos desenvolvendo uma intimidade com Cristo diariamente, quando nós estamos olhando para Jesus Cristo, nós vamos perceber
a nossa falta de humildade. Nós vamos ver o quanto nós somos arrogantes, nós vamos ver o quanto nós somos egocêntricos, o quanto nós pensamos só em nós mesmos, o quanto nós estamos fechados nas nossas casas, pensando nos nossos planos, olhando para nós mesmos. Porque Cristo está aqui preparando os seus discípulos para a sua morte. Embora ele esteja encorajando, ele também está exortando esses discípulos a irem. Olha, eu estou indo. Essa é a forma que nós precisamos para desenvolver uma vida de humildade. É olhar para Cristo e ter intimidade com Cristo. E perceber Cristo. Verso 4. O verso 4 diz: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Meus irmãos, nós precisamos nos levantar para servir. Talvez você veja coisas que precisam ser feitas na sua casa, na sua igreja local, no seu bairro, mas quando Jesus olha a bacia, a água, sabendo que tinha que alguém servir naquele momento, ele se levanta e serve. Jesus pega a bacia, a toalha e a água e ele começa a agir em serviço. O servo age em serviço constantemente. O servo, ele age constantemente em serviço. O serviço envolve ação. Fazer, não apenas falar e ficar olhando e reclamando. Imagine, Jesus como mestre, como Senhor, ele poderia colocar todo mundo com os pés sujos. Não tinha mesa, como nós temos hoje. As pessoas se sentavam ao chão. Ele poderia, alguém tem que lavar os meus pés. Está faltando esse serviço aqui. E às vezes nós somos assim, na nossa casa. Às vezes nós somos assim, no nosso bairro. Às vezes nós somos assim, na nossa igreja local. Nós vemos coisas para fazer, mas nós reclamamos e não agimos, e não interferimos ali de forma prática. Então o serviço envolve sair também da sua posição, do seu status, e humilhar-se. E nós devemos andar humilhados constantemente, porque foi isso que Cristo Jesus fez. Ele se humilhou ao ponto de servir. Ao ponto, obrigado, serva. Ao ponto de servir os seus discípulos. Por isso que nós percebemos, do versículo 6 ao 11, o espanto de Pedro. Olha para o verso 6. E quando se aproximou de Simão Pedro, e este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Veja, o espanto de Pedro, talvez até mesmo dos outros discípulos: olha, o Senhor nunca vai lavar os meus pés, o Senhor não vai tocar nos meus pés. Porque o que Cristo estava fazendo era algo tão rebaixado, tão humilhante para aquela sociedade. E lembrando que humildade no tempo antigo não era uma virtude. A humildade só passou a ser virtude com Cristo. Então humildade não era uma virtude. Então Cristo faz. E a atitude de Cristo apontava para a sua crucificação, para a remissão de pecados que encontramos no sangue de Cristo. Veja, do verso 8 ele começa a falar: o Senhor nunca lavará os meus pés. E ao que Jesus respondeu: se eu não lavar você, não terá parte comigo. Então, para ser um servo de Cristo, é necessário ser lavado por Cristo. Pedro respondeu que Jesus nunca iria lavar os seus pés. E Jesus responde que se a Pedro não fosse lavado, ele não teria parte com ele. Então nós precisamos ser lavados pelo sangue de Cristo para sermos verdadeiros servos de Cristo. Nós precisamos passar primeiro por uma conversão, olhar para Cristo, entender o que Cristo fez, lembrar que tudo que Cristo
estava fazendo, e que nesse momento de lavar os pés dos discípulos, ele estava apontando para a sua crucificação, para a sua humilhação e também para o lavar. Por isso que quando ele responde para Pedro, olha, Pedro responde para ele, então não lava só o corpo, só o pé, lava o corpo também. Pedro fala isso. E Jesus fala, não precisa do corpo todo. Só precisa dos pés. Só dos pés. Porque vocês já estão limpos. E depois ele diz, mas nem todos estão limpos, porque Jesus está falando de Judas. Nem todos estão limpos, mas vocês já estão limpos. Vocês já confiam em mim. E eu estou indo para lá. Eu estou indo para a crucificação. Então se você não deixar eu lavar você, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo, você não se une comigo. É interessante como Pedro escreve em sua primeira carta, no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 18 e 19, ele diz, por isso vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perde o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Então o Senhor nos purifica pelo sangue de Cristo, ou seja, por sua obra na cruz, e também pela aplicação da sua palavra. Então não ser purificado por Cristo é não ter parte com Ele, é viver uma vida afastada do Senhor. Então nós somos lavados por Cristo, servidos por Cristo, para servir uns aos outros. Veja, quando eu comecei dizendo sobre os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos envolvem a nossa relação com Deus, nosso relacionamento com o Senhor e o nosso relacionamento com o próximo. E é exatamente isso, o propósito que Jesus veio fazer. Jesus converte o nosso coração a Deus e às pessoas. Por causa do pecado, o meu relacionamento, os nossos relacionamentos foram quebrados. Nós percebemos, o pecado entrou na humanidade. No capítulo 4 acontece o primeiro homicídio. A Caim mata Abel. E daí por diante, famílias inteiras são destruídas. Então agora Cristo tem como propósito de nos reconciliar com Deus e nos reconciliar com o nosso próximo, com o nosso irmão. E perceba, meus irmãos, que Jesus está falando aqui para os seus discípulos, para a igreja. Jesus está colocando aqui para aqueles que se converteram a Ele, que andaram com Ele. Ele não está falando para o mundo, Ele está falando para a sua igreja, para o seu povo. Porque nós somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus e reconciliados com Deus, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, e também nós somos reconciliados com o nosso próximo, com o nosso irmão. Por isso, eu disse, é impossível alguém dizer que foi lavado, que foi crucificado com Cristo, mas ele não ama, mas ele não se relaciona com a igreja, mas ele não anda com o seu povo. É impossível. Essa pessoa não está com a fé em Cristo. Ou ela não olhou para Jesus, ou ela está com uma fé doente. Não tem como. Não tem como. Porque o verso 12, Jesus agora, ele coloca, depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Então Jesus agora começa a encorajar os discípulos, olha, eu lavei os pés de vocês, eu me humilhei lavando os pés de vocês, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei, agora vocês devem lavar os pés uns dos outros.
Então, Jesus, nessa terceira parte, Jesus está chamando os discípulos a praticarem o que ele fez. Jesus nos chama a receber as suas informações e os seus ensinos, mas também ele nos chama a praticar a prática da sua palavra. Nós não podemos desconectar nenhum do outro. Nós não podemos só receber informação e não praticar. E nós não podemos só praticar, porque sem a informação nós não vamos conseguir praticar da forma como Cristo deseja. Percebe que quando nós queremos praticar da nossa forma, nós criamos um Deus a partir de nós. Nós criamos coisas, espantalhos. Eu vou fazer do meu jeito. Não, não é do meu jeito, é do jeito de Cristo. Então, eles receberam a informação do nosso Senhor. O Senhor Jesus deu exemplo para eles. E agora o Senhor Jesus chamou eles à prática. E Jesus é bem enfático em mostrar a primeira questão aqui, no verso 12 e 13. Ele diz: vocês compreendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu sou. Então a primeira questão que Jesus usa aqui, falando com os discípulos, é do relacionamento com eles e da sua autoridade como mestre e Senhor. Como ele aponta dizendo, ele como Senhor lavou os pés dos discípulos. Eu queria fazer uma pergunta para você agora. Quem é Jesus para a sua vida? Quem é Jesus para você? Qual é o relacionamento que você tem com Jesus? Ele é apenas alguém que você ouviu falar e você até sabe que ele existe e ora para ele. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Qual é o relacionamento que você tem com Cristo? Mas isso não basta. Você saber que Jesus só existe. É que você, em alguns momentos da sua caminhada, você até ora com Ele. Isso não basta. Isso não basta. O que basta é você reconhecer Jesus como Senhor, como seu Senhor. Porque Jesus implica para ele dizendo, ora, eu sendo Senhor e Mestre, eu sendo Senhor e Mestre. Para os discípulos de Jesus, ele é o Mestre, o modelo a ser imitado, alguém a ser copiado todos os dias. Para os seus seguidores, Cristo é o Senhor. E nós somos os seus servos. E é Ele quem manda na vida daqueles que dizem ter fé na vida de Cristo. É Ele quem manda na minha vida e na sua vida. Então Jesus chama a atenção para os discípulos, para o relacionamento dele com eles, mostrando que ele é como Senhor e Mestre. É um exemplo a ser seguido. Mas é interessante, meus irmãos, que Jesus não é apenas para ser admirado como uma obra de arte. Você já percebeu que você conversa com as pessoas, nossa, Jesus é muito admirável, foi um homem muito admirável. Mas ele não é apenas para ser admirado. É óbvio que ele é mais de admirado. Ele é um homem para ser seguido. Ele é um homem para a gente colocar a nossa fé, o nosso coração nele. E ele é nosso Senhor. Porque então, se nós colocamos a fé em Cristo Jesus e dizemos que Ele é nosso Senhor e nós giramos a nossa vida em torno de nós mesmos. Em torno de nós mesmos. Por quê? Porque Ele, como Senhor, Ele chama a minha atenção e a sua atenção dizendo, olha, vocês estão me chamando de mestre e de Senhor e fazem bem porque eu sou. Porque eu sou. Eu sou. Eu sou o Senhor e Mestre de vocês. Eu sou o modelo perfeito. Eu sou o Senhor, o que governa todas as coisas. O dono de todas as coisas. E eu sou o Senhor que estou comprando vocês com meu sangue. Resgatando vocês das trevas com um precioso sangue. Como Pedro colocou. Que nós somos comprados não com prata, com ouro, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. Então Ele é o Senhor Mestre que agora se humilhou e Ele nos ordena a servir uns aos outros. Se você é servo de Cristo, você não pode recuar. Não tem mais deserção. Não sei se eu falei a palavra certa. Não tem mais como desistir.
Porque se você desiste, você não é um servo de Cristo, você não foi comprado. Porque se você não serve, se você não serve no reino de Deus, se você não serve na igreja local, se você não ama o povo de Deus, o povo que Ele amou, você não teve encontro com Cristo Jesus, você não viveu com Cristo Jesus, você não reconhece o precioso sangue que foi derramado por cada irmão que está aqui. Meus irmãos, vocês lembram do apóstolo Paulo? Quando Jesus chega para ele e fala para Paulo: por que me persegues? Por que me persegues, Paulo? Por que você está me perseguindo? E quem que Paulo estava perseguindo, meus irmãos? Paulo estava perseguindo quem é a igreja. O corpo dele, Paulo estava prendendo, lançando os irmãos na cadeia. E quando Jesus tem um encontro com ele, fala: por que tu me persegues? Por quê? Porque quando nós perseguimos a igreja, quando nós falamos mal de pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo Jesus, nós estamos falando do corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando nós deixamos de servir alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus, nós estamos falando do próprio Cristo, o Cristo que está comigo, o Cristo que está com você. Porque quando nós estamos servindo o irmão, nós estamos servindo o próprio Cristo. É isso que Jesus está nos encorajando. Vocês me chamam de Senhor, de Mestre, e fazem bem. Porque eu sou. Eu sou. Senhor e Mestre. Então, o verso 14... Cristo, como nosso Senhor, nos ordena lavar os pés uns dos outros. Cristo nos deu o exemplo do serviço. E nós devemos servir uns aos outros, a exemplo de Cristo. E veja que ele diz: ora, eu sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Perceba que aqui não é para que todos nós venhamos tirar os nossos tênis, vamos tirar os nossos sapatos e agora nós vamos fazer um ato de lavar os pés. Não, nós precisamos contextualizar. Isso não tem tanto poder como foi nesse contexto. Nós precisamos o que é lavar os pés hoje. Talvez lavar os pés hoje seja um filho, quando os seus pais estiverem doentes, trocar a fralda do seu filho, do seu pai. Talvez alguém que está se traindo e você se humilha ao ponto de servi-lo, ao ponto de cuidar dessa pessoa. Alguém que fala mal de você e você serve essa pessoa. É bonito os atos que acontecem ainda nas igrejas de lavar os pés e lavar os pés uns dos outros. Não tem problema. Nós temos que lavar os pés de alguém que está precisando para ser lavado, nós vamos lavar. Mas contextualizando, aplicando, nós precisamos colocar coisas na nossa mente e pensar o que nos leva a um ato de humilhação, ao ponto de nós fazermos aquilo. Porque lavar os pés é andarmos humilhados. É estarmos humilhados. E não pensarmos em nós mesmos. É estar falando: olha, eu quero servir em qualquer lugar. Uma vez, fui para a Bahia, não sei qual da primeira vez que eu fui, como todos sabem, minha esposa é de lá, né? Então, eu já fui várias vezes. Mas eu fui para um navio missionário, que ele anda no mundo todo, com uma biblioteca ambulante. A intenção deles é falar de Jesus. Aí tem teatro das Crônicas de Nárnia. E aí eu fui ouvir, acho que um dos líderes do navio. E quando ele foi trabalhar no navio, ele falou que achava que ia chegar lá, ia só pregar, aconselhar. E colocaram ele para lavar os banheiros do navio, depois que em cada porto parava. E Deus tratou com ele, porque Deus queria humilhá-lo, ele compartilhando.
Ele tinha que entender que a missão do Senhor implica em pregar, implica em aconselhar, mas implica também em lavar banheiros. Banheiros que não é dos seus familiares, que não são de pessoas que você ama, que o cheiro, o odor, você já até se acostumou. São de outras pessoas. São de outras pessoas. Então nós somos chamados a andar em um estado de humilhação. E perceba, meus irmãos, servir os outros a exemplo de Cristo é servir em amor. Por que às vezes algumas pessoas até servem, mas elas não estão servindo com amor? Elas estão indo para cumprir um horário ou até mesmo alcançar um status. Porque muitas pessoas desistem do serviço ao Senhor porque não servem com amor. Você pode perceber, meus irmãos, uma pessoa que não serve como Cristo serviu os discípulos, ela perde o amor, ela começa a jogar na cara aquilo que ela fez, ou ela começa a dizer para todo mundo: olha, eu fiz tanta coisa para aquela pessoa, e aquela pessoa me traiu, aquela pessoa fez isso comigo. Quando nós perdemos o amor, porque Cristo amou esses discípulos até o fim. Então servir como Cristo é servir com amor. Não é só servir, ligar no automático, fazer as coisas, mas é estar servindo com amor. Porque quem serve com amor não perde o vigor de servir ao Senhor. O apóstolo Paulo diz: em tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor. Porque quando nós estamos servindo uns aos outros, nós estamos servindo o próprio Senhor, o nosso mestre. Quando você faz uma pequena coisa para alguém aqui nesse lugar, para uma família, membro da Igreja Batista Palavra da Vida, você está servindo ao Senhor. Então Jesus estava comunicando aos discípulos a verdade sobre o chamado deles também, de servirem uns aos outros, e que não deve existir o quê? Espaço para competição no coração deles. O maior é o que serve, assim como o seu Senhor. Lembra? Marcos capítulo 10. Chega um dos seus discípulos e fala: olha, Senhor, eu quero sentar à sua esquerda, os dois irmãos à sua direita. E Jesus ensina e diz: quem quer ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E é interessante como o mundo tenta distorcer isso, meus amados irmãos. Porque nós sempre estamos o quê? Buscando os primeiros lugares. Eu e você estamos constantemente buscando os primeiros lugares. E nós precisamos constantemente andar com Cristo, pensar em Cristo, dormir com Cristo, viver com Cristo, olhar para Cristo, pensar nele, aplicar ele no coração. Porque se nós não estivermos olhando para Cristo, eu vou olhar para o irmão e vou achar um pecado na vida do irmão e vou querer me colocar em primeiro lugar. É Cristo, 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 Cristo. Se nós não olharmos para Ele, Ele não é um artefato, Ele não é algo que nós apenas usamos no domingo, Ele é todos os dias. Que nós devemos andar e nos relacionar com Ele. Precisamos buscar um espírito e um coração de servos. Se nós queremos ser primeiros no reino de Deus, nós precisamos buscar um espírito de servo. Vamos para o último ponto. E Jesus termina no verso 17 dizendo: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. E mais uma coisa que o mundo tenta fazer com a gente: tenta nos ensinar, doutrinar, que a verdadeira alegria se encontra em sermos servidos.
E Cristo coloca dizendo, olha, se vocês sabem estas coisas, então coloquem em prática, e vocês serão bem-aventurados. A palavra bem-aventurados é felizes ou alegres, contentamento, na prática do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ao obedecer a palavra do Senhor, nós temos contentamento, e ao servirmos uns aos outros, nós temos contentamento. Meus irmãos, eu duvido, se você já serviu, e eu tenho certeza que você já serviu, alguém olhando para Cristo, amando a Cristo, você voltou muito mais feliz, muito mais alegre. Quando você pratica a palavra do Senhor, você tem muito mais alegria. Muito mais alegria. Só que o mundo tenta dizer para nós que o melhor é receber, e Jesus ensina, não, o melhor é dar, o melhor é dar, o melhor é servir, o melhor é obedecer. Essa é a alegria do crente verdadeiro em Cristo Jesus. Por isso que nós, como cristãos, dizemos, nada pode curar a infelicidade de alguém a não ser Cristo Jesus. Nada pode trazer a verdadeira alegria para o coração do homem a não ser Cristo Jesus. É Ele, a não ser a obediência a Cristo Jesus, a não ser servir a Cristo. Você não vai conseguir ter alegria se ganhar muito dinheiro. A sua alegria será efêmera, passageira. Vai passar rápido. Você não vai conseguir se comprar o carro do ano, talvez se casar e ter vários relacionamentos. Não, a verdadeira alegria está em servir ao Senhor, em se colocar a serviço do Mestre, do Senhor dos Senhores, dos Reis, do governante, do maior, do maioral. Essa é a alegria que nós temos, meus irmãos. Essa é alegria. Mas nós não seremos mais alegres por causa do resultado prático que nós vamos ter. Talvez pensar, pessoas nos amando mais. Nós vamos sofrer calúnia, mentira. Não. Alegria em servir ao Senhor é porque Ele é eterno. E esse Senhor é um Rei de amor maravilhoso que nos salvou. Essa é a maior alegria. Não existe verdadeira felicidade só tendo apenas conhecimento das Escrituras. Não existe felicidade verdadeira só conhecimento intelectual das Escrituras, mas sem colocar em prática a palavra do Senhor. Então nós devemos entregar nossas vidas no serviço do nosso Deus, e nós desfrutaremos da verdadeira alegria quando servimos os nossos irmãos, pois estamos servindo ao nosso Cristo. Ao nosso Cristo. Meus irmãos, enquanto eu preparava essa mensagem, eu quero dizer duas coisas para você, irmão. Uma só. O maior plano que você deve fazer não é buscar um emprego. Não é ter dinheiro. Não é ser uma pessoa bem-sucedida nessa vida. Mas é amar a Deus. E amar o seu próximo. Façam isso. Foi isso que mexeu comigo essa semana, essa mensagem. Porque às vezes nós planejamos inúmeras coisas. Viagens, compras disso, compras daquilo, e isso e aquilo. E o maior planejamento que nós temos que ter na nossa vida é amar a Deus e o próximo somente. A nossa vida deve ser consumida por isso, e só, e mais nada. Por que, meus irmãos, nós colocamos tantas coisas à frente de Cristo? Por quê? E dos nossos irmãos? Por quê? Planejem a sua vida a partir de Cristo. Planejem a sua vida a partir dos irmãos, a partir das pessoas. Sério. Façam isso. Entregues a sua vida ao serviço do Senhor. E desfrutem da verdadeira alegria. Por isso que nós, como servos do Senhor, podemos cantar
ao nosso Rei, dizendo: no serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo e paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei, ao meu bom Rei. Quero encorajar. Olhem para o Senhor. Existe felicidade, e paz, e alegria no serviço do nosso bom Rei. Vamos orar. Ora ao Senhor nesse momento. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Eu não sou Deus, mas Ele conhece. Ele conhece a sua vida. E eu quero que você se coloque diante do Senhor. Quero que você ore ao Senhor. Quero que você faça um compromisso com Deus, não comigo, com Deus, com a sua palavra. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos servir o Senhor uns aos outros. Nós precisamos, ó Deus, lavar os pés uns dos outros. Nós precisamos, ó Deus, crescer em amor ao Senhor e ao próximo. Nós precisamos, ó Deus, do poder do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, nos levando, ó Deus, à humilhação, a colocarmos, ó Deus, em primeiro lugar. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor por todas as mensagens que foram pregadas aqui. Se o Senhor não sustentar a nossa vida debaixo da sua palavra, do seu poder, todo o nosso trabalho é em vão. Não vai ter frutos. Mas eu sei que se sua mão estiver, Pai, o Senhor vai gerar frutos no meu coração em primeiro lugar e dos meus irmãos também, Pai. Eu peço ao Senhor, tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda a crescer em humildade, em amor, em serviço, Senhor. Que o nosso coração esteja no Senhor. Essa é a minha oração que faço. Em nome de Jesus. Amém.